Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vou falar aqui uma coisa muito interessante, uma aula muito legal aqui para você. Tradução funciona ou não? Eu tenho que traduzir, não tenho que traduzir? Depende de vários fatores. Independente de você ter que traduzir ou não, tal, não leva muita coisa para o pé da letra e nem acha que isso é tão essencial. Você tem que saber o que é. Não precisa de passar para o português e depois voltar para o inglês. Então você tem que entender algumas coisas estruturais para poder funcionar a língua. Se você não souber algumas coisas, a gente que é brasileiro, que já tem a língua nativa, o português, você vai ter muita dificuldade. Então você tem que começar bem, entender, saber formar as frases, fazer tudo mais fácil. Então vou mostrar alguns exemplos aqui que a gente acha que sabe uma coisa que não sabe de verdade, ok? Então vamos ver se tradução funciona ou não. Por exemplo, quando você pega essa palavra aqui sozinho, ó, book. Book, se o cara vai, livro, né, e tal, beleza, pode ser livro, mas não é bem assim. Se eu tiver um artigo antes aqui, ó, a book é um livro, the book, se eu falar my book, meu livro, também beleza, tal. Mas book é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Se eu usar junto com uma pessoa, ele vai virar verbo. Did you book? Quer dizer, você fez a reserva, você fez o registro. Então, por exemplo, quando você vai viajar, você não consegue fazer nenhuma viagem sem usar o verbo book, né? A reserva do hotel, reserva da sua passagem e tal. Então é essencial o verbo book. Então, se tiver uma pessoa junto, vira verbo. Se tiver um artigo, vira substantivo. Então, book é o verbo fazer a reserva, fazer o registro de alguma coisa. Mesma coisa, por exemplo, alguns casos são parecidos. Então, love, né? Que é o amor. Se eu falar my love, meu amor, beleza. Se eu falar assim, do you love, você ama? Aí virou verbo. I love, verbo. Ó, I love, eu amo, virou verbo. Do you love, onde tem pessoa, faz aquela palavra virar verbo. Então, o que acontece? Substantivo é também um verbo, e verbo é também um substantivo. Sempre vai acontecer isso em inglês. Por exemplo, qualquer palavra, você vai pegar uma palavra, por exemplo, aqui, a palavra number, que é número, mas também é o verbo numerar. Sempre vai ter um verbo relacionado com aquilo ali, ok? Então é essencial saber disso. Algumas coisinhas que tem na frase muda totalmente o sentido da frase. Então é muito simples. Se tiver um artigo, o a, ou the, vai ser sempre um substantivo na frente. Ou um adjetivo seguido de um substantivo, que vira uma coisa só. Se tiver um pronome meu, um adjetivo possessivo aqui também, vai ser também substantivo. Agora, se tiver pessoa, é verbo. Não precisa ter medo. Mesmo aquele que você não acha que é verbo, vai ser sempre o verbo equivalente, ok? Então, ó, se tiver uma pessoa do lado, verbo. Se tiver um artigo, é um substantivo. Isso aqui facilita muito a sua vida, a sua tradução em geral. Ó, um exemplo aqui legal, o verbo can, que é um verbo essencial na língua inglesa, é um verbo anômalo, né? A gente tem uma aula aí detalhada do can, depois procura aí no canal que você vai encontrar também. Ó, can é o verbo ser capaz, é dar conta de fazer alguma coisa. O brasileiro tem a tendência de traduzir como poder, né? Se você traduzir como poder, você vai confundir com o may. Então aí você não entendeu o can. Você tem que entender que can é você dar conta de fazer algo. Saber nadar, saber fazer, conseguir fazer. Por exemplo, saber nadar, saber dançar. É uma coisa que exige alguma habilidade, por exemplo, ou capacidade. Saber falar inglês, certo? Então, você usa o verbo can nesse sentido de ser capaz de. Ele vai ser seguido de um verbo. Aí tem aquele slogan lá do Obama, da campanha antiga lá. Yes, we can. Sim, nós. Pode traduzir como podemos, mas é nesse sentido de nós somos capazes, né? Nós damos conta de fazer alguma coisa. Agora, olha só. Can é um verbo importantíssimo. Mas se eu tiver um artigo antes dele, a can, aí ele já virou substantivo, é um ou uma alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, o can vai virar uma lata, a can of beer, ok? Então, um artiguinho desse aqui faz um estrago na sua tradução, no seu texto, ou, na verdade, é um conserto, né? Ok? Outro exemplo aqui interessante, a posição na frase faz toda a diferença. Se eu falar close to, vai virar o quê? Perto de. E se eu colocar ao contrário, to close, aí já é o verbo fechar, no infinitivo. Então, a posição de uma palavra na frase é essencial. Muitos professores, youtubers, algumas pessoas têm aquela história de falar assim, não, nosso curso de inglês não tem gramática, não sei o quê. Nada disso. Sem você entender algumas coisas, você vai ficar anos e anos e no máximo você vai ser um bom papagaio. Repetir sem saber o que está fazendo, você não vai conseguir fazer sozinho. Minha avó tinha um papagaio lá que cantava todinho o hino nacional, né?
beleza, bonito, tal, decorou, mas manda ele compor um hino, né? Não vai conseguir. Então é assim, se você quiser falar o que você quer, você tem que aprender algumas coisas. Agora, se quiser repetir, fazer mais ou menos, fazer de conta que sabe, você vai trocar, vai falar besteira, vai pensar que está fazendo a coisa certa e está fazendo uma lambança danada, ok? Então é isso aí, entenda bem que é muito mais fácil. Uma palavra você tem várias utilidades, então você precisa aprender menos palavras com mais qualidade. É isso aí. Veja aí no canal também as palavras mais importantes, tem várias coisas que eu pus assim para você dominar bem essas palavras básicas e entender o jeito de usar. Não basta você traduzir, você tem que saber usar, ok? Saber utilizar na frase, no contexto geral aí também. É isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Dê aí o seu like se você gostou da aula, inscreva-se no nosso canal, é essencial, nós estamos chegando aí perto dos 100 mil inscritos e clique no sininho aí, ativando as notificações, pelas modificações que o YouTube fez. Parece que as pessoas não estão recebendo direito, algumas coisas assim. Todas as quartas a gente disponibiliza um vídeo novo, com muito carinho para você. Conheça também os materiais aí para você aprender inglês sozinho. Não perca tempo. Adquira os materiais, os cursos IUP. Daqui a alguns dias eu vou estar lançando outros cursos, outros livros também. Então é isso aí, veja a possibilidade, não espere você ficar velho para depois chegar à conclusão que você tem que aprender inglês. Comece agora, adquira os cursos que são preços, por exemplo, o curso completo é preço de uma mensalidade dos cursos tradicionais aí, ou seja, experimente que você vai ter uma bela surpresa. Você vai ver que não precisa de esperar nada, nem precisa de frequentar um curso presencial. Somente com o material você vai ter muito mais resultado, muito melhor, com muito mais agradável, com muito mais qualidade, ok? É isso aí, um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!